Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 14 anos. No ar, mais um campeão de audiência. Minissérie Franquia na Internet Parte 1, abrindo a caixa preta das telecomunicações do Brasil. Abrindo a caixa preta das telecomunicações no Brasil, vamos ter então nos seguintes subitens: Anatel, História, Criação e Perseguição às Rádios e TVs Comunitárias, Ministério das Comunicações, Governos e Política de Telecomunicações, Concessão e Licenciamento SCM, como funciona. Anatel, História, Criação e Perseguição às Rádios e TVs Comunitárias. Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações. Era um órgão que resolveu fechar a TV Tupi. Associada que perderam a concessão. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no 10º andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. No Rio, os funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Era 12:30 quando a Tupi do Rio saiu do ar. Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram à transmissão de um videotape da missa do Papa no aterro, antes de lacrar os aparelhos. Ok, nós estamos aqui para efetivar aqui a interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então logo termina a mensagem do Papa e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração do transmissor, ok? As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e por nossa conta tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio, fora do ar. Depois, os técnicos do Dentel retiraram as peças vitais ao funcionamento da emissora e lacraram os transmissores. Era o órgão executivo do Ministério das Comunicações e que foi extinto com a criação do Superministério da Infraestrutura em 1990 pelo governo Collor. Resguardadas as devidas proporções no tempo e no espaço, o Dentel era mais ou menos a Anatel de antigamente, sem o poder regulatório que a agência hoje possui. A grande responsabilidade do Dentel na época era a fiscalização das telecomunicações, mas não nos moldes policiais como que a Anatel exerce o seu poder hoje em dia. O Dentel era um órgão fiscalizador, mas acima de tudo era um órgão orientador que também sabia ser intolerante com a ilegalidade. O Dentel, com suas equipes de fiscalização e nos últimos anos contando com o apoio da Rede Nacional de Radiomonitoragem, RENAR, administrava o espectro radioelétrico orientando os usuários sobre a sua melhor utilização. O lema era orientar primeiro e punir depois. Agência Nacional de Telecomunicações. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi criada pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, mais conhecida como Lei Geral de Telecomunicações, LGT, sendo a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil em 5 de novembro daquele mesmo ano. A criação da Anatel fez parte do processo de reformulação das telecomunicações brasileiras, iniciado com a promulgação da Emenda Constitucional 8/1995, que eliminou a exclusividade na exploração dos serviços públicos a empresas sob controle acionário estatal, permitindo a privatização e introduzindo o regime de competição.
O Estado passava da função de provedor para a de regulador dos serviços. De acordo com o planejamento estratégico da Anatel para o período de 2015 a 2024, sua missão é, entre aspas, regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. A agência é uma autarquia administrativamente independente e financeiramente autônoma, não subordinada hierarquicamente a nenhum órgão de governo. Última instância administrativa, as decisões da Anatel só podem ser contestadas judicialmente. As normas elaboradas pela agência são antes submetidas à consulta pública. Seus atos são acompanhados por exposição formal de motivos que os justifiquem. Em determinados casos, são promovidas audiências públicas para manifestação presencial da sociedade. As atas de reuniões e os documentos relativos às decisões do Conselho Diretor e atuação da Anatel encontram-se disponíveis ao público na biblioteca da agência. Em anos recentes, a Anatel vem acumulando inúmeras críticas da sociedade devido às suas ações claramente voltadas para a defesa dos interesses do oligopólio das telecomunicações no Brasil, formado por um pequeno número de empresas privadas. Características: por ser uma agência reguladora, é uma entidade de Estado que auxilia a administração pública descentralizada. É fiscalizada pela sociedade por órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União, TCU, entre outros. A Anatel se empenha na perseguição às rádios comunitárias. Basta uma rápida busca na internet sobre a relação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, com as rádios comunitárias para perceber o tamanho do problema. São recorrentes reclamações de que a agência tem reprimido, atacado, multado e fechado emissoras ao redor do país. O uso da força contra iniciativas de grupos que buscam espaço no espectro eletrônico, que acreditam no poder pôr em força, em prática, o seu direito de exercer a liberdade de expressão, mas que não se enquadram no sistema comercial das médias e grandes empresas de comunicação, parece ser comum. De acordo com Arthur William, representante da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, AMARC, no Brasil, entre aspas, a Anatel incorporou a funcionalidade do antigo Dentel e absorveu, em certa medida, também sua mentalidade, agindo muitas vezes como capataz dos ministérios das comunicações, estando mais preocupado em fechar e perseguir as rádios comunitárias. Fecha aspas, Arthur ainda afirma que houve um processo de recrudescimento da repressão por parte da Anatel, com o maior número de fechamentos de emissoras durante o governo Lula do que na vigência dos governos de FHC. Atualmente, a AMARC Brasil tem orientado que os radialistas comunitários comuniquem à Defensoria Pública para impedir que a Anatel leve ilegalmente equipamentos da emissora. Há uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 1668, contra o artigo 19 da Lei 9.472/97, questionando o direito da agência de realizar buscas de transmissores em rádios livres e comunitárias, o que confere à apreensão dos equipamentos também uma prática irregular. Além disso, os comunicadores populares reclamam do fato de que a Anatel não tem se dedicado com o mesmo empenho à fiscalização das emissoras privadas e das operadoras de telecomunicações. A própria inexistência de uma legislação específica e atualizada, assim como de uma agência reguladora que dê conta da radiodifusão comercial, expressa esse tipo de tratamento privilegiado. Entre aspas, existem outros temas mais urgentes para cuidar, como esses das telecomunicações, do que apreender rádio que presta serviço à comunidade. Espera-se que a Anatel atenda aos anseios da sociedade por fiscalização dos serviços comerciais, como a telefonia e as emissoras privadas, e ajude nos processos de legalização das rádios comunitárias, oferecendo formação, capacitação e parceria, como previsto, em vez de implementar uma política proibitiva de perseguição, afirma William. Ministério das Comunicações. Histórico do Ministério das Comunicações. A estrutura atual do Ministério das Comunicações é datada de 25 de fevereiro de 1967, quando o Decreto-Lei 200 foi editado pelo então presidente Castelo Branco, alterando a estrutura da Presidência da República e dos Ministérios. Mas desde quando foi criado, o Ministério das Comunicações passou por algumas mudanças em sua estrutura.
Em 1990, durante o governo Collor, o ministério foi fundido com outras pastas e foi criado o Ministério da Infraestrutura. Assumiu este novo órgão o ministro Osiris Silva. Em abril de 1992, houve uma mudança e o Ministério da Infraestrutura foi novamente dividido. Foi criado então o Ministério dos Transportes e das Comunicações, como uma única pasta, sob a chefia de Afonso Alves de Camargo Neto. Nesta época, os Ministérios das Comunicações foi transformado em uma Secretaria Nacional dentro da estrutura do novo ministério. Somente a partir de outubro de 1992, no governo Itamar Franco, o Ministério das Comunicações voltou a ter estrutura separada e deixou de fazer parte do Ministério dos Transportes. Antes de sua criação, em 1967, os assuntos de telecomunicações no âmbito do governo federal eram tratados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, CONTEL, pelo Departamento Nacional de Telecomunicações, DENTEL, e pela Empresa Brasileira de Telecomunicações. As funções de todas essas entidades foram absorvidas pelo Ministério, que também incorporou em sua estrutura o então Departamento dos Correios e Telégrafos. Governos e políticas de telecomunicações. Em 15 de novembro de 1879, foi outorgada no Brasil a primeira concessão para exploração dos serviços telefônicos a uma empresa que representava os interesses da Bell Telephone Company, que foi nos Estados Unidos a primeira das empresas com esse nome. A L.M. Ericsson, fundada em 1876 pelo sueco Lars Magnus Ericsson, criou no ano de 1892 o primeiro aparelho telefônico em que transmissor e receptor, bocal e auricular estão acoplados a uma única peça, conhecido como os pés de ferro. A primeira central automática no Brasil foi inaugurada em 1922, na cidade de Porto Alegre, a segunda em 1925 no Rio Grande do Sul e a terceira finalmente em 1928 na cidade de São Paulo. No fim de 1929, a Companhia Telefônica Brasileira CTB já tinha mais de 100 mil telefones instalados, sendo mais de 50% só no estado de São Paulo. Com a recessão econômica mundial dos anos 30 e o advento da Segunda Guerra Mundial, cessaram as importações de equipamento para o Brasil. O serviço telefônico no Brasil deteriorou-se, visto que seu desenvolvimento não acompanhou o ritmo de crescimento das cidades, aliado à multiplicação da população. Ademais, caiu a rentabilidade das concessionárias de serviços telefônicos, visto que as tarifas eram reajustadas por decisão meramente política. Cada vez mais aumentava a demanda e retraía-se a oferta de terminais. Em 1962, a situação começou a melhorar com a promulgação da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 62, que regulamentou o Código Brasileiro de Telecomunicações. Com a vigência do mesmo, criou-se o CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações, cuja secretaria executiva era o DENTEL, Departamento Nacional de Telecomunicações, que tinha, dentre outras responsabilidades, a de supervisionar as concessões e propor as tarifas. Das ações do DENTEL surgiu em 1965 a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações, a qual caberia a responsabilidade das telecomunicações interestaduais e internacionais. Por outro lado, a CTB não possuía mais recursos para executar a manutenção da rede de cabos e muito menos para a expansão, o que acabou por gerar sobrecarga nas centrais de comutação telefônica, consequentemente a demora na obtenção do tom de discar e as dificuldades de completar as ligações. Assim, em 1966, o governo brasileiro negociou com a canadense Brazilian Traction a compra da CTB e de outras suas empresas associadas, a Companhia Telefônica de Minas Gerais e a Companhia Telefônica do Espírito Santo. Através da Constituição de 1967, foi criado o Ministério das Comunicações e a concessão dos serviços telefônicos passou para a União. Em 9 de novembro de 72, foi criada a Telebrás, Telecomunicações Brasileiras S.A., e em 12 de abril de 73, foi criada a Telesp, Telecomunicações de São Paulo S.A. Desta feita, o Ministério reestruturou a CTB, transferindo à Telesp a responsabilidade pelo atendimento do Estado de São Paulo.
Desde então, o atendimento telefônico no país ficou dividido de norte a sul por diversas empresas, tais como Telesp, Telemig, Telepar, Telenor, Telesc, etc. Concessão e licenciamento SCM. O que é o SCM? O Serviço de Comunicação Multimídia, SCM, deve ser explorado nas condições previstas no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução número 614, de 28 de maio de 2013, e o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução número 73, de 25 de novembro de 1998. Para as empresas que utilizam equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, as autorizadas deverão operar em conformidade com o Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita, aprovado pela Resolução número 506 de 1º de julho de 2008, e as condições de uso estabelecidas no regulamento aprovado pela Resolução número 397. Quais aplicações uma empresa pode explorar com a autorização do Serviço de Comunicação Multimídia? A autorização do Serviço de Comunicação Multimídia possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando qualquer meios a assinantes dentro de uma área de prestação de serviço. Na prestação do SCM é permitida a implementação da função de mobilidade restrita nas condições previstas na regulação específica de uso de radiofrequência. Entretanto, a autorização do SCM não pode ser utilizada como suporte à transmissão, emissão e recepção de informações de qualquer natureza que possam configurar a prestação de serviços de radiodifusão, de televisão por assinatura ou de acesso condicionado, assim como o fornecimento de sinais de vídeos e áudio de forma irrestrita e simultânea para os assinantes. Na prestação do SCM não é permitida a oferta de serviço como as características do serviço telefônico fixo comutado, destinado ao uso do público em geral, STFC. Em especial, o encaminhamento de tráfego telefônico por meio da rede de SCM simultaneamente originado e terminado nas redes do STFC. Com a autorização do SCM, é possível prestar serviços de voz? Sim, desde que o serviço prestado não se confunda com o serviço telefônico fixo comutado, principalmente não sendo prestado ao público em geral sem o respectivo contrato, garantindo que todas as chamadas serão originadas e ou terminadas na própria rede do serviço de comunicação multimídia. Neste caso, a interessada deverá declarar a intenção no projeto técnico, artigo 3 do regulamento do SCM. Quais são os preços relacionados à autorização do serviço? O preço pela autorização do serviço é de R$ 400. No momento do licenciamento, será devida a taxa de fiscalização de instalação, a TFI, no valor de R$ 1.340,80 por estação base e de R$ 26,83 pelas estações terminais. A licença para funcionamento da estação será disponibilizada à prestadora do serviço mediante comprovação do recolhimento da TFI e, quando aplicável, do preço público pelo direito de uso de radiofrequências, a PPDUR. Os documentos constantes no artigo 23 do regulamento, indicados na lista de seção acima, na opção licenciamento do sistema, entre aspas, devem permanecer sobre a responsabilidade da autorizada, devendo ser apenas apresentados à Anatel quando solicitados. Anualmente serão devidas até o dia 31 de março a taxa de fiscalização de funcionamento, TFF, no valor de 33% da TFI, a contribuição para o fomento da radiodifusão pública, CFRP, no valor de 5%, da TFI e a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, o CONDECINE, no valor de 12% do fixado para a TFI. A TFF e a CFRP podem ser retiradas no site ou sítio da Anatel na internet no endereço sistemas.anatel.gov.br/boleto. Não sou autorizado do SCM. Posso prestar serviço de telecomunicações usando a autorização de prestação do SCM de outra empresa? Não.
A legislação do setor de telecomunicações estabelece que somente empresas com concessão ou permissão ou autorização emitidas pela Anatel podem explorar serviços de telecomunicações no país. A legislação prevê também que a prestadora do serviço de telecomunicações poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Entretanto, a prestadora será integralmente responsável pela exploração e execução do serviço perante o assinante e usuário de telecomunicações. Fim, chegamos então ao final da minissérie e no próximo episódio da minissérie Franquia na Internet, vamos ver mais sobre as operadoras de telecomunicações no Brasil. Até a próxima!